Eu sou visível, mas eu adoro ser invisível, eu adoro. Hoje a nossa série Futuros Visíveis muito provavelmente vai mudar de nome. Que tal Futuros Invisíveis? A dica e a sugestão é do nosso convidado, coreógrafo, pesquisador Marcelo Evelin, que atua em cenários globais, mas que está debruçado sobre a função do humano nos cenários do futuro. Nós vamos falar sobre novos paradigmas, sobre perguntas que precisam ser feitas, sobre escassez, precariedade e qual é, de fato, o papel da arte nas próximas décadas desse século. A entrevista é incrível, você não pode perder. Meu nome é Marcelo Evelin, eu sou coreógrafo, bailarino e nasci em Teresina, no Piauí, Brasil. Eu continuo trabalhando com dança, continuo gostando de trabalhar com dança e cada vez mais entendendo dança não só como uma estética, uma forma ou um conjunto de procedimentos, mas exatamente como um ato nesse momento de mundo absolutamente determinante na ideia de desenvolvimento humano, na ideia de construção de mundo, na ideia de exploração de outros territórios, outras lógicas, outros paradigmas para a gente existir, para o mundo continuar existindo. Eu acho que o lugar do humano no futuro e nas artes, e um futuro muito próximo, é um lugar de ter uma percepção de que ele não é o centro do universo. É sair de um lugar de arrogância, de que nós somos o que controlamos tudo em volta de nós. Nós somos a voz única e mais poderosa do universo. Eu acho que o lugar do humano no futuro é se misturar com outras lógicas, outras formas de vida. É dar espaço e escutar outras vozes, como, por exemplo, entender o que as árvores estão gerando para esse mundo. As árvores são seres vivos como nós, que apesar de não falar, não pagar imposto, não ir ao shopping center, existem com uma plenitude de vida que é impressionantemente muito maior do que nós. As árvores, por exemplo, elas vivem 300 anos normalmente. A gente não chega nem num terço disso. Eu estou falando das árvores para falar de que existe todo um outro conhecimento e outros tipos de vida, sejam animais ou vegetais, ou até mesmo minerais, né? Os japoneses, eles cultuam muito as pedras, eles acham que as pedras têm um conhecimento, eles falam muito do silêncio das pedras, da plenitude, a dignidade de uma pedra. Eu acho que o lugar do humano é perceber que existem outras humanidades, é relativizar, é colocar em questão a própria noção de humano. Nós vamos continuar sendo humanos, apesar da gente já estar falando de transhumanidade. Existem vários livros escritos e tem muita gente já pesquisando transhumanidade. Significa uma completa mudança, alteração do corpo humano, seja através de alterações cirúrgicas, seja através de alterações cognitivas, de relação com outras sabedorias, com outras condições de existência. Então eu acho que a gente vai se desenvolver muito mais se a gente puder considerar essas outras humanidades. Eu ainda continuo otimista com relação ao humano no futuro, apesar de muitas vezes parecer que a gente está chegando quase num final, né? Assim, tem uma barbárie acontecendo no mundo que eu acho que a gente às vezes está chegando no final de uma era mesmo, como forma de existência. Eu sempre fui muito interessado em precariedade, em escassez, em minorias, em pessoas que são menos privilegiadas do que outras. Talvez por ser brasileiro e ter mudado muito cedo para a Europa, ver um outro tipo de mundo sendo organizado sobre outras lógicas,
com apoios, com condições muito melhores, digamos, do que aqui. E eu acho que o Brasil, a nossa tecnologia é de ponta, é uma das mais sofisticadas do mundo com relação a como que a gente faz acontecer com tão pouco. Eu acho que a gente precisa se dar conta disso e começar a utilizar isso ainda mais. E não como uma maneira de dizer, porque eu não tenho agora, eu vou fazer dessa maneira, mas realmente considerar o que a gente não tem como uma grande força para a gente. Eu escolhi trabalhar em Teresina, porque eu sinto que é o lugar, não é só o lugar que eu nasci, e um lugar que minha família vive, eu tenho amigos, é um lugar que me interessa, mas por um nível de precariedade, um nível de colocação, assim, até dentro do Brasil, né, por muito tempo nós fomos considerados um estado muito pobre, que nunca gerou nenhum tipo de arte ou cultura, principalmente se pensando em contemporaneidade. Hoje em dia isso já muda no Brasil. Teresina já está no Brasil considerado uma das cidades, talvez, entre as 5 ou 8 cidades brasileiras que geram dança. Para mim, é muito importante trabalhar aqui. Se vocês olham, vocês veem a precariedade que isso é um estúdio de dança. Isso é um estúdio absolutamente precário com relação, principalmente se a gente pensar nos estúdios que eu trabalho na França, na Holanda, na Alemanha. Mas para mim é muito importante trabalhar aqui porque a mim pessoalmente me traz perto de um lugar real, me traz perto de um lugar que eu realmente sinto que eu estou vivo, que eu estou acordado. Então assim, excesso às vezes te deixa num lugar animado. Eu acho que a arte tem um papel fundamental no futuro, porque a gente está começando a desacreditar nas outras possibilidades de gerar subjetividade para o mundo. A arte está diretamente ligada à geração, à criação de subjetividade para o ser humano. Quer dizer, uma maneira de entender o mundo, uma maneira de abordar o mundo, uma maneira de encontrar o outro, de trocar com o outro. Nós ainda somos animais sociáveis, nós ainda precisamos dos outros para criar conexões e construir os nossos mundos. A arte, ela atua diretamente aí. A gente, no momento que a gente está, por exemplo, pensando muito isoladamente em Brasil, o governo atual do Brasil, o que ele está atacando é exatamente os pontos, os focos que podem fazer gerar novas subjetividades, que podem fazer o ser humano ser autônomo, pensar por si mesmo, escolher, eleger o que quer ou o que não quer para a vida. Isso é o que eu chamo de subjetividade. A arte no Brasil está sendo destruída, planificada, aterrada, como se estivesse colocando uma camada de cimento assim para aterrar, para nunca mais a gente poder tocar a terra, que é onde a gente pode botar uma semente e pode crescer uma planta. O que eles querem é criar um terreno plano, um terreno controlado, um terreno sem fricção. A arte, ela pode trazer para o mundo uma fricção, a noção da nossa instabilidade como ser humano. Ela pode trazer para o mundo um lugar de encontrar, estar, dialogar e trocar com o outro. A arte, ela cuida do nosso imaginário. O nosso imaginário tem sido minguado. A gente não está conseguindo mais acreditar naquilo que a gente imagina. Os corpos do século XVI, por exemplo, antes do que existe, que a gente chama de corpo-máquina, que é o corpo preparado para funcionar, para seguir horários, para render 8 horas, 10 horas de trabalho por dia. Antes desses corpos serem institucionalizados, ganharem uma força dentro da sociedade do mundo que a gente vive, a gente olhava para as nuvens, para a maré do mar, para as águas do rio, para a cor que o céu, a luz do céu, para a gente se orientar, para a gente saber se ia chover, se já era inverno, se os animais ou as colheitas iam dar ou não. A gente tinha essa informação básica que a gente está perdendo. A arte, ela pode em algum lugar, tentar voltar, trazer de volta essas noções para a gente continuar mais vivo, mais poroso. A gente pode continuar aguçando a nossa percepção. A arte, ela pode ajudar a gente a ter outras percepções do mundo, do outro, da gente mesmo. Então eu sinto que
tem um papel importantíssimo nesse mundo. Nós somos animais extremamente high-techs. Nós somos a maior tecnologia que existe no mundo. Ainda não se criou nenhuma. A gente tem uma percepção só com o olhar, só com sentir um cheiro, a gente já identifica alguma coisa que a gente quer, ou entende ou não entende, ou é novo ou é velho. Então eu estou muito mais interessado na tecnologia do corpo, na tecnologia dos afetos, na tecnologia da inteligência, da sensibilidade humana. Eu não sou, talvez até pela minha geração, né? A internet chegou para mim quando eu tinha quase 30 anos de idade, então existe uma diferença enorme em quem já nasceu operando telefone, computador. Eu não tenho medo disso e nem desprezo, nem acho desnecessário ou vou lutar contra, mas eu também sinto que não. Para mim é muito mais importante agora lutar por uma certa simplicidade, por uma certa ignorância, por um lugar de menos controle, um lugar menos capturado, um lugar menos produtivo. Eu acho que a arte ela continua sendo um lugar para a gente reafirmar o inútil, aquilo que não serve para nada. O mundo está controlado por tudo que tem que funcionar da melhor maneira possível. Nós estamos sufocados por uma quantidade enorme de trabalho que a gente tem que dar conta. Nós respondemos 50 mensagens de WhatsApp por dia, nós respondemos 15 e-mails por dia, às vezes mais. Nós temos não sei quantos comentários no Facebook para responder ou para colocar um like. A gente está o dia inteiro ocupado nisso e a gente deixa realmente de sentir um cheiro, de olhar para uma fruta, de sentir que a chuva caiu. Eu, na verdade, estou ficando cada vez mais desplugado. Eu estou cada vez menos interessado em estar plugado, em estar sabendo as coisas e realmente procurando outros tipos de sabedorias em outros lugares. Então eu acho que o futuro ele é muito mais invisível, ele é muito mais um pressentimento, ele é uma premonição, mas eu preciso te dizer que eu sinto que nesse momento de sociedade que a gente está, o futuro está na mão, nos olhos das mulheres. Eu acho que as mulheres têm um lugar na sociedade importantíssimo, elas já estão atuando. Não significa, eu não estou falando aqui de homens concederem a mulheres lugares para estar. As mulheres já estão, as mulheres já têm vozes. O que a gente precisa é escutar e considerar essas vozes. O que a gente precisa, como homens, e eu sou homem e gosto de ser homem, é exatamente tentar desestabilizar as minhas certezas como homem para poder dar um espaço para as certezas, as sensibilidades das mulheres. Eu tenho plena convicção de que em um tempo muito curto, as mulheres vão dominar o mundo. E quando eu digo dominar o mundo, é com um tipo de sensibilidade, é com um tipo de inteligência, é com um tipo de colocação física. E que a gente, homem, é muito importante que a gente participe disso mudando. Eu acho que a grande revolução feminista hoje em dia está nos homens admitirem e se colocarem em outros lugares e saírem dos seus lugares, porque nós também fomos educados de uma maneira absolutamente controladora. Nós fomos educados, principalmente aqui no Nordeste, a sermos machos. Nós escutamos desde criança que a gente tem que ser macho. É pior do que ser homem. É muito mais problemático e perigoso do que ser homem. E eu acho que agora é o momento da gente conseguir colocar isso tudo num lugar de questionamento, num lugar de hesitação e realmente deixar essa energia pairar e tomar conta do mundo. Olha, o futuro para mim é muito mais engraçado porque quando eu fiquei pensando muito nesse título de Futuros Visíveis, porque eu acho para mim que o futuro é uma coisa absolutamente invisível. Eu acho que o futuro ele só é futuro se ele não for visto. Porque no momento que ele for visto em Louis Foster, ele vai ser capturado. Alguém, a Coca-Cola, o McDonald's ou o Macintosh vai pegar ele, vai transformar numa propaganda de muito apelo visual e emocional para juntar as pessoas nele. Eu acho que o futuro é aquilo que a gente pressente, é aquilo que a gente deseja lá no fundo da gente e que a gente não tem certeza se a gente vai continuar. Mas o destino da vida é insistir, é continuar. E para mim o futuro está ligado a insistir na vida.